Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais abertos de televisão ou pelos canais também de Sky, no canal 87 ou 587 da Sky, ou mesmo as nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham os nossos programas. Às vezes eu encontro um irmão na rua e às vezes ele fala que assiste. Claro, esses nossos irmãos são todos muito bem-vindos. Nós estamos falando nesses últimos programas sobre corpo, o que é corpo, tudo aquilo que está na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos continuar com esse assunto logo depois da nossa vinheta. No último programa, nós estávamos falando com os irmãos que no corpo doente, quando você percebe que o corpo está doente, você tem que partir para exames para saber onde está localizado a doença. Você pode ter uma doença localizada que está comprometendo todo o funcionamento do corpo. Onde está a doença? Você pode ter uma suspeita, mas você começa com exames. Podem ser exames, são chamados exames de rotina, podendo partir para exames mais complexos, exames mais sofisticados. Claro, hoje existe uma gama de exames muito sofisticados, dentro de vários campos daquilo que é a propedêutica médica. Muito bem. Então nós falamos naquela oportunidade que a primeira abordagem de exames que a gente faz são os exames de sangue. O exame de sangue, inicialmente, toda aquela gama de exames que você faz, eles vão te dar uma série de informações. Desde a informação mais simples, que é como eu falei, uma anemia, um processo infeccioso. Não, o exame de sangue aqui, o hemograma, que é um exame muito simples, né? Contagem de células. Então você vai ver que há uma alteração, os glóbulos brancos estão alterados, há uma alteração celular importante, que é indicativo de uma infecção, e você, às vezes, pelo grau que está ali, você pode ter ideia da complexidade ou da gravidade do processo infeccioso, exame de sangue. Ou, quando você faz, a abordagem para outros setores no exame de sangue, na parte bioquímica, não é? A análise da bioquímica do sangue, onde você vai dosar as enzimas do fígado, onde você vai ver como é que está a sua função renal, os elementos da filtração renal, enfim, uma série de coisas que você vai fazer para que você então localize a doença que você está suspeitando que tem, mas aonde está, para que você então tenha um tratamento eficaz. Então, essa abordagem é importante. Então, como eu disse lá no programa anterior, repetindo uma frase muito simples de um professor muito antigo, quando falava na primeira abordagem, o sangue fala, né? Então, o sangue fala para nós. Então, essa frase é interessante porque a igreja, a vida que há dentro dessa igreja, toda essa vida interior, como estamos falando, esse mistério que há, é o sangue que circula dentro desse corpo. E esse corpo que é a igreja, o sangue é o Espírito Santo que opera. Então, o Espírito Santo
é capaz de nos informar com detalhes aquilo que nós estamos pensando, aquilo que é a enfermidade do corpo, e a partir daí começarmos então a um tipo de tratamento. Mas há uma coisa que também às vezes preocupa dentro do tratamento que você está fazendo de corpo, e é perceber algumas coisas muito importantes com relação à igreja. Eu disse no programa anterior que o pastor é muito importante nesse tipo de trabalho, porque ele é o ministro, ele é o governo. Então, ele é responsável, assim como o médico tem uma responsabilidade muito grande pela saúde do seu paciente, pelo encaminhar do seu paciente, mesmo pelo controle, mesmo daquilo que ele avalia, daquilo que ele acompanha. Não é? O médico, não é? Hoje se fala de médico de família, mas todo mundo tem um médico, porque o corpo é capaz de ter qualquer alteração, não é? Qualquer tipo de alteração. Não quer dizer que ele nunca passe por longo da sua vida sem ter algum problema de saúde. Ele sempre tem. E é por isso que você precisa de médico, para identificar, para diagnosticar e tratar. Há um ponto importante na igreja, que são doenças que aparecem e você então agora começa como médico, a perguntar qual a origem da doença. Então, o que é que nós vamos partir agora para fazer o entendimento dentro da doença da igreja? Então, você identificou, então, o pastor, acompanhando a sua igreja, trabalho da sua igreja, ele percebe que há uma doença. Então, o Espírito Santo informou ele, há uma doença assim, assim, há um problema assim, o segmento é esse e tal. Então você vai, a partir daí, tentar conhecer a causa dessa doença. O corpo está doente. Você fez o diagnóstico perfeitamente. Mas você vai ter que avaliar a causa. Até porque, quando você avalia a causa, é importante que você, além do tratamento, você possa fazer um controle para que aquela doença não possa ter uma recorrência. Você não pode ter uma recorrência da doença. Então, você precisa saber a causa. Aquilo que nós, em medicina, chamamos de etiologia. Qual a etiologia da doença? Nós tivemos, no ano de 2020, uma doença que atingiu toda a humanidade. Essa doença era uma doença viral que tinha como causa um vírus, Então era uma etiologia, uma doença virótica, e que atingiu toda a humanidade. Quando os médicos tomaram conhecimento desse tipo de doença, o que a comunidade científica começou a adotar inicialmente como parte do tratamento? Então, vamos lá. Qual a causa dessa doença? Então, aqui teve, veio a pandemia porque é uma epidemia que atingiu todo o planeta. Então, ela é pandemia, não é
não é uma epidemia localizada, não é uma endemia, não. Ela atingiu o mundo todo, por isso é chamado pandemia. Então, tal vírus, a chamada Covid e tal. Então, essa identificou a doença. A causa da doença. A causa é assim. Como é que você pega essa doença? É uma doença contagiosa. Então, o que você nas doenças contagiosas? Primeira coisa, o que se faz? A princípio, a coisa mais elementar que se faz é o chamado isolamento, é o chamado afastamento da zona de contágio. Vamos trazer isso para dentro da igreja. O pastor percebe que a igreja está passando por um momento e há uma situação em volta. O mundo hoje está assim. Hoje nós temos internet, hoje nós temos as chamadas redes sociais. O que está acontecendo? O pastor tem que estar atento. Não, as pessoas estão sendo atingidas por tal e tal comportamento. Não, olha, a filosofia está entrando dentro das universidades, atrapalhando. Repito aquilo que o pastor Gedeuti sempre dizia: nós não somos contra a filosofia. Não. Existe a filosofia, é uma coisa que existe, tal. Mas aí você depara com isso. Aí você começa a perceber que há alguns jovens. A igreja começa a ser atingida porque você tem um grupo de jovens. Então você detectou isso. O que você começa a fazer? Primeiro, você começa dentro da sua igreja, a fazer um trabalho para que essas pessoas não tenham contato com esse tipo de coisa. Que seja né? Olha, isso aqui não pode. Não tenha contato com esse povo, não tenha nenhuma atividade com relação a isso, você tem que ter contato. Então, o primeiro passo é esse. Qual é o segundo passo importante nesse tipo de doença? Vacina. Vacina Então, como é que você faz a vacina? Tem hoje várias técnicas né, de vacinas. Tem vacinas que são genéticas, outras você usa um fragmento do vírus, por exemplo, para poder estimular o seu sistema imunológico, né? Se o vírus é de RNA ou se é de DNA e tal, você pega uma partícula desse vírus, né? Que é uma molécula e tal. O vírus não é uma célula. Então você usa isso e faz uma vacina. Então você vai vacinar e é a única forma de você prevenir que a doença se instale. Por quê? Quando você vacina a pessoa cria anticorpos e quando aquela pessoa que está vacinada entra em contato com aquele agente causador de doença, ele já tem uma resistência formada e os seus anticorpos agressores, ante aquilo ali, começa a atuar. Isso previne o seu corpo da doença. Então isso, o pastor, quando está na igreja, ele tem que ter cuidado com isso. Porque uma das coisas que às vezes você tem que trabalhar com a igreja, se surge um problema que está em volta, uma situação, o pastor tem que estar atento para evitar que a sua igreja ela adoeça. É o corpo que ficou doente. Não é? Porque se depois ficou doente, você tem que tratar. Então isso é uma forma de você atender a igreja. Então, você percebe. Outra coisa importante na igreja como corpo, então você identificou uma parte
do corpo que está doente. Você tem duas formas de você tratar. Isso em medicina, vamos usar isso para a igreja. Você tem um tratamento conservador, um tratamento onde você usa medicamentos, né? Você pode usar, em quadro infeccioso, você usa antibióticos, você usa anti-inflamatórios, você pode usar, às vezes, um tratamento hormonal. Tem uma série de tratamentos que você faz porque você tem que normalizar a saúde do corpo que você cuida. Porém, se você detecta um problema no corpo e esse problema ele não pode ser solucionado por um tratamento conservador, ou seja, não há como você tratar um quadro infeccioso com antibiótico apenas. Então você precisa de intervir. Aí precisa de uma intervenção, um tratamento mais agressivo. Por quê? Porque senão você vai, se você não fizer isso, o corpo vai morrer. Vamos pegar um exemplo disso. Vamos pegar uma partezinha pequenininha do corpo, todo mundo conhece, né? Quantas pessoas já tiveram esse tipo de problema? Apendicite. Então, apendicite, não é? É aquela com uma tripinha, né? O nome está dizendo apêndice, né? Lá no final, lá no começo do intestino grosso, quando, né, vem o intestino, vem a parte do intestino delgado, você tem, no intestino delgado tem o jejum e o ilho. Quando o ilho entra ali no colo, no início do colo ascendente, aquele início ali tem uma partezinha chamada de seco. E ali tem como se fosse um rabinho, que é o apêndice. Às vezes por uma coisa, né, isso aí, uma eventualidade, há uma contaminação dentro desse apêndice e ele se infecciona. Então, chamado de o apêndice inflamou, então o termo é apendicite. Então, ele tem uma apendicite. Tá. A apendicite, ela está evoluindo ali. Então, nesse caso, o antibiótico não vai ser suficiente. Além de não ser suficiente, há o risco de que esse apêndice ele se rompa. É muito comum porque você tem uma estrutura tênue ali, com uma estrutura meio já fragilizada pelo processo infeccioso, comumente ele se rompe. Quando ele se rompe, o conteúdo que está dentro do intestino vaza para a cavidade peritoneal, causando um quadro grave que se chama de peritonite. A peritonite é um quadro grave que pode evoluir para uma infecção disseminada em todo o corpo, que se chama então de sepsemia. Esse quadro é muito grave. É um quadro com índice de mortalidade altíssimo. É importante então que você faça o diagnóstico correto, precocemente, e você tenha um procedimento que é retirar esse apêndice. Não tem jeito, senão o corpo pode morrer. Na igreja, há situações que são mais complicadas e que você às vezes tem que agir com uma intervenção grave, dolorosa para o corpo todo. Uma intervenção cirúrgica não é uma coisa agradável, dolorosa, né, com uma série de momentos de
de situação, de tensão, de dor, mas tem que acontecer. Por quê? Porque se você não agir, o corpo vai morrer. Se não agir, aquele processo ali vai causar uma doença, uma infecção grave, vai disseminar pelo corpo todo e o corpo vai morrer. Então é por isso que há momentos na igreja que precisa haver uma intervenção mais séria. Às vezes extirpar uma parte pequena do corpo, uma parte do corpo tem que ser tirada, tem que ser extirpada, porque se você não fizer aquilo, você vai criar um problema muito sério para o corpo e esse corpo pode ser levado à morte. Então, meus irmãos, vejam como tem tanta coisa interessante a respeito do funcionamento da igreja como um corpo. Por que Paulo fala com o corpo, mostrando tudo isso e a necessidade de nós entendermos esse segredo e a importância de observarmos isso. Nós estamos falando de igreja, corpo vivo. Porque se nós deixarmos, nós podemos ter uma igreja como corpo morto. Aí é outra coisa e nós vamos abordar isso em outros programas nossos, quando nós vamos falar, se não tratar, o risco do corpo morto e como é que você vai observar aí o corpo morto. Vamos abordar alguns aspectos, falamos sobre o tratamento cirúrgico, mas alguns aspectos ainda mais sobre os tratamentos e também sobre o que é o corpo morto e como que você avalia isso, e seria já uma fase final, mas isso nós vamos tratar desse assunto no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.